Bem-vindos ao Traveling Fun, eu sou o Duda e esse aqui atrás de mim é o Kong. E hoje nós vamos fazer o tour aqui do Kong, que é esse caminhão, esse monstrão que nós temos aqui atrás de nós. Ele foi produzido na Áustria e era utilizado no exército austríaco. Quando a gente pensa no caminhão de expedição, muita gente pensa que você chega numa empresa que nem a X-Cap e compra o caminhão e sai andando. É bem diferente disso. A X-Cap, por exemplo, ela foca apenas nessa parte. É uma empresa que pega os caminhões militares, reforma ele completamente e deixa ele como novo. E mesmo que ele seja um velhinho de 1986, parece um caminhão novo. O Kong é um Steyr 12M18, mas daí você olha ali, 12M28, por que da diferença? Deixa eu explicar. O 12 significa toneladas, então 12 toneladas é a capacidade desse caminhão. M significa militar e o 28 seriam 280 cavalos. Quando você recebe esse caminhão, ele vem como 12M18. Nessa reforma que a X-Cap faz no caminhão, ela não mexe apenas em todos os parafusos, mas ela mexe no motor também, aumentando a capacidade e a potência desse motor. O Kong é uma cabine estendida, que a gente chama de cabine doca. A cabine normal do Steyr vem até aqui, ó. Então a gente tem mais ou menos uns 50 centímetros a mais, que é essa parte aqui de fora, para estender e poder colocar 4 assentos dentro dele. Então a gente consegue legalmente levar 4 pessoas durante uma viagem. Mas deixa eu falar um pouquinho mais das especificações desse caminhão para vocês entenderem o tamanho desse monstrão. A gente está falando de mais ou menos 8 metros, 7,86 metros, lá do farol até o final dele. De altura, 3,86 metros. E hoje o Kong tem mais ou menos 10 toneladas total de peso nele. Vamos começar falando sobre as rodas e os pneus. As rodas que nós temos no Kong é uma roda de alumínio da Hutchison, que é uma empresa americana. Ela é um pouco mais leve do que as rodas que a gente tem aí com os outros opcionais, então nós escolhemos ela aqui para o Kong. Ela vem com esse pneu aqui da Michelin, que é um pneu 14R20. Aqui embaixo eu tenho vários lugares para guardar as coisas, mas eu vou começar aqui pela frente. Esse compartimento que eu tenho aqui, ele segura as baterias do chassi que fica ali em cima. Essas baterias, elas são as baterias que vão dar aí o power, não só para alguns eletrônicos que a gente tem dentro da cabine, mas também quando você liga o Kong, assim por diante, são essas baterias. Eu tenho 2 botões aqui. Esse botão aqui é para desligar as baterias, para não ficar consumindo. A outra é para a nossa cabine. Como nós optamos para essa cabine aqui ter um sistema elétrico e não manual, para ela levantar totalmente, esse daqui também é o botão que vai desconectar a bateria quando você não está utilizando. Para abrir a nossa cabine, esse é um controle remoto, tem 2 opções, uma manual, que você fica pumping, e daí ele vai abrindo bem devagarzinho, e esse daqui é um elétrico, e daí dessa forma a gente consegue de uma vez só abrir a cabine e daí ter acesso direto aí ao motor. Aqui na parte de fora a gente colocou alguns achados para a parte poder aí cortar a lenha, e a gente tem um foguinho em alguns lugares que nós vamos. E aqui do lado, onde sai o escape do Kong. Dá para ver que já está bem sujo de diesel, que nós andamos bastante, a gente já rodou quase 2.000 quilômetros. Do lado nós temos nossos tanques de combustível, 2 tanques de 250 litros cada. Um fica aqui, você consegue colocar o diesel aqui por cima, e o outro ele fica ali atrás, eu já mostro para vocês onde é que ele fica. Por que ele foi colocado aqui e ali? Para dividir um pouco o peso, para o caminhão não ficar torto para um lado ou para o outro. Andando aqui um pouco mais para trás, nós temos mais caixas de compartimento para guardar coisas. E nesse temos a corrente de neve, e esse daqui é um aquecedor Webasto, ele é diesel e elétrico. Então ele funciona diesel, ele pega diretamente dos tanques o diesel para poder aquecer a nossa cabine. Eu estava falando do outro tanque de combustível, é esse daqui, que fica bem no centro. Você consegue abastecer aqui do lado, ou você consegue, lógico, abastecer onde eu tinha mostrado ali. Eu estava com mais ou menos meio tanque, então foram 326 litros, 516 euros de diesel aqui. Primeira chorada do Duda, check! Ai, vai doer.
é algo que eu gosto de fazer com frequência, então a gente vai andar bem devagarzinho. Sempre falando por que eu ando devagar. Eu ando devagar para não gastar combustível, por isso. O tanque de água cinza fica ali dentro, tem 150 litros e ele fica na parte interna. Se eu tivesse esses tanques do lado de fora, iria congelar completamente a água e a gente teria um grande problema. Essa parte traseira do caminhão é dedicada para que a gente possa guardar as nossas coisas aqui dentro. Ela fica bem embaixo da nossa cama. Aqui nós vamos fazer um tour ali de dentro também, que a Paty vai mostrar tudo para vocês. Mas deixa eu te mostrar o tamanho disso daqui e o que nós temos aqui dentro. Logo aqui nós temos o nosso sistema que filtra toda a água do Kong. Ele é um pouco diferente do que nós tínhamos no passado, numa van, onde a gente simplesmente colocava a mangueira de água dentro do tanque e pronto, estava enchendo. Aqui é diferente porque a gente adapta, a gente coloca a mangueira aqui, ligamos o registro, ali em cima nós ligamos os filtros, bem aqui, e do outro lado nós temos um filtro adicional de raios ultravioletas para matar todos os micróbios e bactérias, para que a gente possa não só tomar banho com água pura, mas também beber essa água que a gente está pegando. Essa água a gente pega nos campings ou em qualquer lugar da torneira, mas existe a possibilidade de, quando a gente estiver perto de um riozinho, simplesmente colocar essa mangueira dentro do rio e a gente consegue filtrar 100% essa água para que a gente possa tomar essa água no futuro. Aqui na parte da frente a gente tem uma máquina de lavar. Ela é pequenininha, dá para o gasto. Eu acho que vai ser mais para o tempo que a gente estiver no Kong no verão. Essa parte traseira, nós temos um aquecedor, porque muitas vezes a gente pode colocar coisas aqui que não podem estar em temperatura sub-zero e congelar. Então, com aquele aquecedor ali, quando a gente liga dentro do caminhão, também aquece a parte da garagem. Fazem exatamente 2 meses que nós saímos da Alemanha, como o tempo passa voando, né? Nós já fomos para a Áustria, Alemanha e agora nós estamos aqui na França. O nosso destino nessa expedição é na África, até o Marrocos. Nós queremos ir até o Marrocos com o Kong para dirigir nas dunas, no deserto do Saara, conhecer um pouquinho mais a cultura do Marrocos. E daqui até o Marrocos estamos numa cidadezinha bem pequenininha chamada Toussi, aqui na França. E daqui de Toussi até o Marrocos são mais ou menos 2.621 quilômetros. Tá bem longe. Então o que nós estamos fazendo, Duda? Tentando subir na casinha. Tudo bem? O Kong é muito alto, vocês não têm noção. Nós compramos uma escadinha que nós achamos meio de reserva, assim. Mas precisa uma escadinha mais alta para o Duda subir ali. Onde tem os nossos tanques de água cinza, onde tem a máquina de lavar roupa e onde nós colocamos as nossas coisas. Mas voltando ao assunto do Marrocos, então nós estamos indo parando lentamente essa viagem, aproveitando os lugares para conhecer. E nesses 2 meses aqui dessa viagem com o Kong, a gente pegou muita chuva e muito frio. E hoje tá um dia lindo aqui na França. Tá um sol gostoso, a temperatura está bem baixa. Mas nós decidimos fazer o quê? Tirar as nossas cadeiras, mesinha para jogo. Então a gente vai montar pela primeira vez a nossa sala de estar aqui fora do Kong. Pois sabe que não é muito simples subir aqui nessa garagem que nós temos. Ainda bem que eu subi, porque eu verifiquei que tem um aquecedor aqui atrás que não estava ligado. E é por isso que a sua cama, ali do lado da sua cama, tá dando condensação à noite. Ai, não acredito. Você acredita? Bom, eu coloquei já no 4, então quando a gente ligar o aquecedor lá dentro da cabine, tem um outro aquecedor aqui para essa parte da garagem que vai ficar quente também. Então essa barra de metal que estava passando a umidade lá para dentro vai parar de passar a umidade. Yes! E para descer agora? Agora pula aí. Mas não vou pular nessa escadinha, que ela é bem frágil. Vai ser aquele negócio, você pula na escadinha, é videocacetado, as perninhas abrem pro lado. Vai lá que eu vou mandar isso aí pro Domingão do Faustão, ainda existe isso? Oh, que pesado! Que é isso? Unboxing da mesinha, pessoal! Unboxing da cadeirinha, pessoal! Tem um monte de blogueira que faz isso lá com as bolsas da Chanel, com perfumes, sei lá do que. Eu faço com as cadeirinhas de camping. Vocês lembram que vocês votaram lá no Instagram da qual cadeira a gente deveria comprar? Então, essa daqui ganhou. Então é assim, ó. Essa cadeira ela pode ficar assim preta. Nossa, é confortável, ela é bem grandona. Ou a gente pode colocar
Essa parte aqui, ó, que é da almofada, é super fofinha e é bonita. Agora foi, tava colocando errado o negócio. Pronto. Olha que linda. Espera aí que eu vou pegar sua pele de gato. E que confortável. Eu comprei um pelego pra colocar, o Duda ficou falando que é pele de gato. A cerejinha do bolo. Formalho, né, meu irmão? Olha que bonitinho. E que quentinho. Quentinho. Presente para você. E aí, será que esse tapete é legal, bonito? Olha, é bem grandão. Nossa, eu esperava menos dele. Baixar aí. Olha que minúscula. Nossa, são ótimas porque cabe certinho ali dentro e não ocupa muito espaço. Vamos para a hora da verdade. Tcharam! Vocês acharam nossa mesinha? Acharam legal? Conta aí. Quando eu der um rolê ali dentro da cabine, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós temos que também aparece da parte de fora. Ali em cima nós temos uma câmera, que ela não só está ali, mas como está atrás, na frente do outro lado. É um sistema que dá uma visualização de 360 graus do caminhão enquanto você está dirigindo. E também para a parte de segurança, quando a gente quer ver isso dentro do caminhão, a gente consegue. Logo embaixo a gente tem uma luzinha. Isso também está nos 4 lados do caminhão para à noite a gente poder ver o que está acontecendo do lado de fora. Tem essas coisinhas aqui do lado de fora, esse daqui e esse daqui. Nada mais é do que alguns respiros para eliminar umidade, que é o caso desse daqui. E do outro é uma dica que eu vou deixar: quando você vier perto do Kong, nunca fique do lado desse daqui, porque é a ventoinha do nosso toalete, que eu vou mostrar depois lá dentro como é que funciona. Aqui para frente dele, os faróis do Kong nós trocamos por faróis de LED para melhor iluminar quando a gente estiver na estrada, e temos algumas luzes, alguns faróis de milha que nós colocamos não só para deixar bonito, mas também para ajudar bastante quando a gente estiver off-road. É proibido utilizar isso daqui na estrada na Alemanha. Não sei como é que funciona nos outros países, mas você não pode ficar andando com esses faróis de milha ligados. Na parte traseira do Kong nós temos nosso step. É um sistema manual ainda. Nós ainda não colocamos um outro sistema que vai subir e descer esse pneu com a ajuda de um motorzinho. Nesse momento eu utilizo alguma série de alavancas para poder tirar o pneu daqui e colocar no chão. E isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, quando nós tivermos o primeiro perrengue de ter que tirar esse pneu ali de trás. Vamos passar para outro lado do Kong. Nesse quadrado nós temos a nossa cozinha externa, que a gente consegue abrir aqui para ter um balcão adicional, um fogão de indução e uma pia. Embaixo dele fica guardado a nossa churrasqueira, que também é elétrica. Aprendendo a usar ainda também, calma. Essa churrasqueira elétrica que eu consigo utilizar embaixo do fogão de indução, ou eu posso tirar ela daqui e jogar para o lado e encaixar aqui. Daí ela fica tudo junto: fogão de indução, pia, churrasqueira elétrica. Um pouquinho mais adiante, mais compartimentos para guardar coisas. Desse aqui eu optei para colocar as nossas ferramentas, as malas da parte que estão gigantes, mangueiras. E uma coisa que eu estou fazendo assim lentamente é comprar esses boxes aqui para poder organizar tudo dentro do Kong. Algumas ferramentas que eu comprei que eu acho que nós vamos usar, que vai ser interessante, é esse corta-madeiras, motosserra, essa motosserra para cortar lenha ou para cortar algumas árvores que estiver no nosso caminho e estiver numa trilha. Nós temos 2 opções para acessar a nossa cabine, a casa que fica aqui. Uma por a escada, que fica totalmente dentro aqui do chassi, ou por dentro da nossa cabine. Para subir no Kong não é a coisa mais fácil do mundo.
Mas a escadinha, ela ajuda bastante. Nós optamos por colocar uma escadinha lateral também, para poder acessar o topo do Kong, onde a gente consegue utilizar essa parte superior. Diferente de um caminhão normal, um carro normal, que você tem o ar-condicionado ali no seu painel. No Kong, nós temos o ar-condicionado no teto do caminhão. Aqui no topo, placas solares que somam mais ou menos 1000 watts de potência e captam energia do sol para levar para as baterias. Que são 3 baterias de lítio com 200 amperes hora cada uma delas. Todo o equipamento eletrônico do caminhão é da marca Victron, inclusive nosso inversor, que é um inversor de 5.000 watts. E eu recebi algumas perguntas sobre essa moldura que nós temos aqui, ó, na frente do Kong. Essa moldura tem algumas razões. A primeira delas é que protege de galhos quando a gente estiver andando aí no meio das árvores. A segunda é uma estrutura que nos ajuda a ter um deck na parte superior do caminhão, que dá para ser utilizado. É um deck que tem mais ou menos 2 metros de comprimento por 2,5 de largura, então tem bastante espaço ali em cima. E um caminhão de expedição é para ser utilizado em todos os terrenos, não é verdade? Muitas vezes você vai ter que passar, por exemplo, por um rio. E cadê o snorkel desse caminhão? O que é um snorkel? Snorkel normalmente é algo que você vem aqui na frente do caminhão para levar a tomada de ar para o motor. Nós instalamos na lateral esse snorkel. Ele fica aqui numa altura de 1,70 m, que nós acreditamos seja o suficiente para que a gente possa passar por alguns rios sem ter nenhum tipo de problema de água tá entrando nessa tomada de ar. Agora vamos subir aqui na cabine para mostrar um pouco dentro do Kong. Aqui dentro, especialmente na cabine do Kong, eu vou passar ponto a ponto para mostrar para vocês exatamente tudo que eu tenho aqui disponível para mim. E essa daqui é a vista que eu tenho enquanto eu estou dirigindo. Eu instalei alguns equipamentos adicionais dentro do caminhão para me ajudar na navegação. Então aqui desse lado eu coloquei um Garmin, que ele é feito para caminhão, então eu coloco as dimensões do caminhão aqui, ele me leva nas rotas que são as melhores rotas para poder chegar no meu destino. Ali na frente eu tenho o sistema do Brigade Buckeye, que me mostra 360 graus ao redor do caminhão. E também para manobrar quando eu estou em alguns lugares que assim, é um pouco difícil de você visualizar, te ajuda bastante. Olha ali atrás, tem um carro bem atrás de nós, então eu não preciso olhar para o espelhinho, e sim, utilizando essas câmeras aqui, eu consigo ver exatamente o que tem ao redor do Kong. E eu coloco como sistema de redundância o meu próprio celular aqui com o Google, para sempre estar batendo uma rota com a outra, a rota do Garmin com a rota do Google Maps. E para registrar alguns momentos inesperados durante a nossa viagem, nós instalamos uma dashcam que fica assim 100% do tempo gravando tudo na estrada. Agora, a grande vantagem que eu vejo desse caminhão são as marchas reduzidas e a capacidade de 4x4. E essa foi uma das coisas que eu mais tive que me acostumar. Assim que eu entrei dentro do caminhão para poder dar a minha primeira dirigida, foi até meio estranho. Por quê? Esse caminhão tem 8 marchas, sendo 4 marchas totalmente dedicadas para marchas lentas, que você não vai andar muito rápido com o caminhão. Jogando para o outro lado, você tem as marchas mais longas. Eu achei até meio estranho, na primeira rodada que eu dei com o Kong, eu saí na segunda. I can start on 3 or 2. 2, 4, 5. Got it. Dutch is coming late. It's normal. This is 3 years. You have to put your what's that? Water. When you are swinging with your feet, you are jumping. Yeah. So this is 4, right? Yeah, exactly. I see. Because if I keep it here, it's gonna do like this, right? Yeah, you have Quando eu passei para o outro lado, eu já fui para a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. A velocidade máxima aqui do caminhão é mais ou menos 110 km por hora. Isso é 4x4, ele tem tração integral nas 4 rodas. Mas se você não ativar aqueles botões que eu vou mostrar aqui agora, ele vai seguir com a tração 4x4 por 60% na frente, 40% atrás. Aí você tem a opção de ir aqui e ativar o 4x4 para ficar 50% e 50%. E se você tiver necessidade de seguir mais adiante, tem mais 3 opções de travamento do diferencial. Esse segundo aqui trava a parte da frente,
E o último, ele trava completamente todas as rodas para que a gente possa sair de situações bem difíceis numa lama, numa areia, quando está atolado. O painel ele é bem retrô, então aqui tem o pisca-pisca, um botão grande e bem intuitivo. Atrás eu posso ligar as minhas lâmpadas. Aqui embaixo eu ligo o farol alto. E do outro lado, um botão ainda para utilizar quando a gente decidir colocar mais farol de milha, assim por diante, ali na frente. Essa manivela que eu tenho do lado é para controlar a minha marcha lenta. Muitas vezes quando está frio é necessário eu subir essa alavanca um pouquinho mais para evitar que o caminhão morra. E para ser um caminhão fabricado em 1986, ele tem muito pouca quilometragem. Quando nós pegamos o caminhão, ele tinha apenas 8.600 quilômetros. A gente já rodou quase 2.000 quilômetros com ele. Os instrumentos são muito simples. Dá para ver claramente aqui a temperatura da água, motor. Esse aqui é a pressão do freio, que quando ele está a 6, 8, nós já temos pressão para poder andar. Como eu falei para vocês, nós temos 2 tanques de combustível de 250 litros cada um. E esse botão, ele vai medir o nível de combustível de um tanque e o nível de combustível do outro tanque. Manter ele aqui no 2, porque é o que eu estou rodando. Esse daqui é o nosso conta-giros. Eu procuro andar nessa zona verde aqui. No começo é um pouco difícil de você conseguir estar gerenciando as rotações da forma correta para otimizar não só o combustível, mas também a velocidade do caminhão. Mas com o tempo as coisas vão melhorando e você consegue tirar um melhor desempenho. Daqui da onde eu dirijo, olhando para outra janela, eu tenho uma série de espelhos que me auxilia a poder ver tudo que está acontecendo do lado do caminhão. Eu tenho um aqui que é quase 180 graus, esse parte de baixo. Esse do meio, ele vê total lateral do caminhão. E o de cima, ele é apontado para a roda dianteira, para me ajudar a andar aí nas faixas dentro da estrada. O freio de mão aqui no caminhão é um pouco diferente de um carro normal. Então, liberando esse dispositivo aqui, eu consigo destravar o freio de mão. Aqui de dentro da cabine também, acionando esse botão, toda a água cinza que se encontra ali no tanque atrás, ela pode ser descartada. O sistema de ar quente é muito simples. Temos 3 velocidades, podemos colocar mais quente ou menos quente. Ar sai para cima ou sai ali para baixo no pé. Mas o ar condicionado ele não é acionado aqui no painel. E sim, o ar condicionado está instalado aqui no teto, onde nós podemos acionar apertando os botões que nós temos aqui ou com o controle remoto diretamente. Os bancos do caminhão são todos a gás, que ajuda bastante quando a gente passa aí em terrenos meio desnivelados. Além da suspensão do caminhão, os bancos ajudam a amortecer o impacto que a gente tem quando a gente está dirigindo. Você também consegue regular o banco para cima, para baixo, para frente, para trás, para lombar e assim por diante. É um banco de caminhão, mas um pouco mais esporte do que você vê normalmente nos caminhões. Ele também tem um aquecimento na parte de baixo e traseira do assento, que ajuda bastante nos dias de frio. Os bancos traseiros, eles seguem exatamente o mesmo padrão que nós temos aqui na frente, mas eles são um pouquinho menores do que os da frente. Mas a cabine desse caminhão foi homologada para que a gente possa levar 4 pessoas ao mesmo tempo. Essa cabine toda foi revestida com uma borracha acústica para que a gente pudesse, quando estivesse rodando aí a mais ou menos 85, 90 por hora, pudesse conversar dentro do caminhão e também escutar música. Nós temos aqui um sistema de áudio que conecta via Bluetooth nos nossos telefones para poder mandar a música para o rádio, e ele também conecta no Wi-Fi do caminhão, que é um Starlink que fica no topo. Embora seja importante ter vários desses eletrônicos que eu mostrei aqui, como o Garmin, o celular, o Brigade 360, a gente queria manter o teor do caminhão ser o máximo possível mecânico. Se a nossa viagem fosse só na Europa, fosse só nos Estados Unidos, fosse só no Brasil, eu acredito que talvez nós optaríamos por um caminhão que tenha todos os eletrônicos, que tenha que ir para uma concessionária para poder fazer a manutenção, ou quando quebra, você tem que conectar um computador para ver qual que é o erro que está dando no motor ou qualquer outro sistema que você tem dentro do caminhão. Nesse caminhão, você pode viajar ao redor do mundo, ir para lugares bem remotos. Muitas vezes você não tem uma concessionária ali perto e qualquer mecânico consegue trabalhar nesse caminhão se ele quebrar. Essa é a grande razão pela qual nós escolhemos esse tipo de caminhão. Uma das perguntas que sempre fazem pra gente é aí, como você acessa a casa? Temos 2 formas de acessar a casa. Uma é pelo lado de fora, lógico, pela escadinha que eu já mostrei para você um pouquinho antes, mas também por dentro do chassi. Essa portinha aqui nós abrimos e saímos direto no banheiro.
tô errada. Essa conexão com a casa, na nossa opinião, não é só uma comodidade, porque lógico, tá chovendo lá fora, é muito fácil você estar ali dentro e passar aqui e começar a dirigir. Mas nós acreditamos também que é uma forma de segurança. Caso aconteça alguma coisa no meio da noite, a gente precisa sair rapidinho, essa porta é uma salvação. A gente sai lá de dentro, entra rápido aqui dentro do Kong e sai fora. Agora eu sei, você deve estar curioso para ver ali dentro da casa, que é feita por uma outra empresa. A nossa casa foi feita pela Krug Expedition, que fica na Áustria. A Krug é uma empresa que tem muitos tipos de cabines, desde umas de 4 metros até cabines super grandes que entram em caminhões em chassis 6x6. A nossa casa tem 4,9 metros e nós acreditamos que ela é perfeita para um casal. E também para quando você olha do lado de fora do caminhão, você vê uma simetria entre o tamanho da casa e o tamanho do chassi. Mas como esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou separar ele em duas partes. E no domingo que vem eu te encontro aqui às 11 horas para te mostrar para vocês a nossa casa.